Cris, eu quero falar hoje, inspirado numa live que eu participei ontem com o pessoal da Confetam, que é a Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público Municipal. Uma confederação muito forte que tem sindicatos, federações e sindicatos espalhados pelo Brasil todo. E a gente conversava justamente sobre a pergunta se agora é o momento do retorno às aulas, né? Tem muita gente aí com muita aflição, né? Com razão, porque a gente sabe que o momento da pandemia é um momento difícil, né, para as famílias, é difícil para todo mundo. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas acho que todo mundo está passando um momento muito difícil, né? E há uma pressão muito forte sobre os governos, né? Alguns que a gente vê que são governantes que têm uma visão realmente muito mesquinha, né, de como tratar a vida das pessoas nessa pandemia. Eu me refiro principalmente ao presidente da República, que infelizmente tem sido o principal ator aí de sabotagem, né, de todo um esforço que tem sido feito por preservação de vidas, né? Penso muito nos profissionais da saúde que tem pegado a Covid, algumas pessoas têm morrido de Covid. O Brasil é o país em que os profissionais da saúde têm sofrido mais proporcionalmente, né, na comparação com outros países, que mostra, infelizmente, a precariedade, né, do cuidado com os nossos profissionais. E também na área da educação a gente está vivendo, né, assim como um caos vivemos na saúde, estamos vivendo um caos também na área da educação, né? Os professores, as professoras, os estudantes, as famílias, né, têm se desdobrado, né, para manter uma situação de acolhimento, de conversa, né, de manter o vínculo, né, das crianças com as escolas, né, dos adolescentes, dos jovens com as escolas, né, com as universidades, enfim, com as escolas técnicas, com as escolas do ensino médio, né? Tem sido uma luta, né? Eu tenho acompanhado e tenho recebido relatos de muita gente que está nessa situação, né? E, por outro lado, há uma pressão muito forte, né? Principalmente dos donos das escolas particulares, né? Que tem aí sentido, né? uma migração, né? Muita gente saindo da escola particular e indo para a escola pública, porque a situação econômica é muito difícil, né? Então a pressão tem sido muito forte. E é justamente o momento em que as autoridades têm que ser firmes, né? Tem que ser firmes na defesa da vida, na defesa de que, nesse momento, veja, o Brasil ainda não atingiu, né? Na verdade, o Brasil está com um platô, né? Um plano, né? Nós nem temos mais uma curva, né, da pandemia, dos casos da pandemia. A gente atingiu aí esse patamar, né, das 1.000 mortes por dia, infelizmente, no nosso país. E esse patamar ele tem permanecido aí já há algumas semanas, né, que mostra também que nós estamos fazendo coisa muito errada, né, estamos tratando de uma maneira muito errada, porque na grande maioria dos outros países do mundo a Covid atingiu um pico, né, e as cidades, né, fizeram as suas quarentenas, fizeram os seus lockdowns, né, como se diz na língua inglesa, né, e elas conseguiram, né, diminuir realmente o nível de contágio. E a gente aqui no Brasil, infelizmente, não conseguiu, né? Infelizmente a gente está vivendo aí essa permanência, né, de um mesmo patamar de mortes a cada dia, né? E especialmente aqui em Campinas nós temos vivido um momento ainda de crescimento, né, sustentado das mortes, dos novos casos, né, dos novos contágios, né? Então nós estamos muito longe de pensar em voltar às aulas, né? Infelizmente eu preciso dizer isso. E eu queria dizer também que é muito importante que a Prefeitura, né, que a Secretaria da Educação, que ela permaneça firme, né, que ela não ceda, né? A gente está vendo aí notícia do prefeito anunciando que em setembro vai voltar às aulas, e a gente precisa alertar a Prefeitura, né,
que muito provavelmente isso não vai ser possível, que agora a gente precisa preservar a escola, né? Outra coisa que é muito importante, que eu já falei aqui também, aos amigos, às amigas, ouvintes, é a questão da desigualdade digital, né? Agora deveria ser o momento, né? Se a gente tivesse as nossas autoridades preocupadas realmente com a aprendizagem dos estudantes, né? A gente precisaria ter, no mínimo, né, uma ação muito firme, né, para o combate à desigualdade digital, né? Para trazer acessibilidade para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para as famílias, inclusive ensinando, né, as pessoas que estão nas casas, né, os pais, as mães responsáveis, avós, enfim, a lidar com essa tecnologia, né, porque infelizmente a gente também não tem certeza do quando a gente vai poder voltar às aulas presenciais, né? Então é muito importante isso. E por fim, Cris, eu queria falar de dois assuntos, né? Primeiro, a questão das mulheres, né? As mulheres, elas têm sido as mais atingidas nessa pandemia, né? As mulheres que são mães, as mulheres que são professoras, as mulheres que são cuidadoras, às vezes, dos idosos, né, na casa. E a gente sabe que a sociedade que a gente quer construir é uma sociedade que não é machista, não é uma sociedade patriarcal, né? É uma sociedade de igualdade, né, entre os gêneros, mas infelizmente a gente ainda vive numa sociedade ainda extremamente machista, em que as mulheres acabam se desdobrando, né, para manter a casa em ordem, né, para manter a educação das crianças. Então eu queria mandar uma grande homenagem às mulheres, né, que estão nessa luta. E uma outra questão é a questão dos trabalhadores, né, e trabalhadoras da educação, especialmente professores, professoras, mas também todas as pessoas do entorno, né, da escola, que atuam na escola, que nós temos que ser muito fortes, né, nesse momento, preservar a escola, preservar o espaço da escola, né, preservar o espaço da escola como um espaço de alegria, né, de vida, de construção do saber, de construção coletiva do saber. E por isso é muito temerário, né, que a gente faça com que a escola, né, num retorno precoce, né, para as aulas presenciais, que a gente, né, construa aí uma coisa muito, muito ruim, né, infelizmente, né, em que as crianças não podem se abraçar, que as crianças não podem, né, se aproximar dos professores, dos coleguinhas, né, em que os pais tenham medo de mandar as crianças para as escolas, né. Então, acho que é muito importante que a gente mantenha a nossa luta, né, para que realmente as aulas retornem apenas quando a gente tiver condições de saúde plenas, né, para que o retorno seja pleno. Então é isso. Um grande abraço, Cris, ao Gerry também, aos nossos companheiros e companheiras da Rádio Noroeste, a todo mundo que está escutando a nossa mensagem.